O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantidades. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, irmãos e irmãs, hoje eu saúdo os 2 seminaristas que estão participando da missa, o Andrei, que todo final de semana está fazendo pastoral aqui na nossa catedral, e também o Luiz, que faz pastoral em Campo Bonito. Conseguiu uma carona, chegou mais cedo a Cascavel e pediu para participar da missa também hoje. A liturgia da palavra destaca a figura das viúvas. Tem muitas viúvas aqui na igreja hoje, mas as nossas viúvas de hoje são bem tratadas, cuidadas, têm uma vida digna, têm uma boa aposentadoria, mas no tempo de Jesus não era assim. A viúva era símbolo de pobreza. Quando ficava viúva, tornava-se pobre. O salmo de hoje ressalta isso de maneira muito clara. Quem ampara a viúva e o órfão? É Deus, que não se esquece desses. Na verdade, Deus não se esquece de ninguém, muito menos desses mais vulneráveis. No tempo de Jesus, tanto a viúva como o órfão e o estrangeiro eram consideradas pessoas vulneráveis. E a lei de Deus era clara. Por isso que Jesus faz uma dura acusação contra os doutores da lei. Eles sabiam o que dizia a lei de Deus. Eles estudaram, só que eles não cumpriam esta lei. E a lei de Deus se resumia em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Portanto, eles não faziam isso. Pelo contrário, os doutores da lei, como diz Jesus, eles exploravam as viúvas. Eles usavam as ofertas do templo a serviço de si mesmo. Por isso que Jesus descreve que eles gostavam de usar roupas vistosas, gostavam de ocupar os melhores lugares dos banquetes, ou seja, comiam muito bem. Gostavam de ser tratados de maneira diferente quando saíam nas praças públicas. Ou seja, esse estilo de vida de quem deveria servir a viúva, o órfão e o estrangeiro, é um estilo de vida condenado por Jesus. E a palavra de Deus apresenta um exemplo bonito da primeira viúva, uma pagã, não era temente a Deus. Chega o profeta Elias com fome e pede: me dê água. Ela foi buscar água. Enquanto estava indo, o profeta grita de novo: me alcance um pedaço de pão. E ela vai dizer: só tem um punhadinho de farinha e uma pequena porção de azeite. Estava buscando lenha para fazer esse pão,
para alimentar o meu filho e a mim, e nós depois vamos aguardar a morte, porque não havia mais comida. E o profeta diz: vai, faça igual o pão para mim. E o profeta faz uma promessa bonita. Olha o que diz o profeta, repita com o padre: não te preocupes, vai e faze como disseste. O profeta não proibiu ela de fazer o pão. Apenas o profeta disse que esse pão era para matar a sua fome, não a dela e do filho. E diz claramente o profeta: se ela fizer isso, a farinha vai aumentar, o azeite vai aumentar. Diz a leitura que ela foi. Ou seja, uma viúva pobre coloca o pouquinho que tinha a serviço de quem tem fome. O profeta tem fome. Ela não estava com fome, mas era a última porção de alimento, queria comer ela e o filho, e depois iriam morrer porque não tinha mais nada. Mas ela acredita em Deus, por acreditar em Deus, ela obedece. E olha o finalzinho da leitura, repita com o padre: a mulher foi e fez, como Elias lhe tinha dito, e comeram ele e ela e sua casa durante muito tempo, porque a farinha da vasilha não acabou, o azeite não diminuiu. O que o Senhor disse se cumpriu. Mesmo na nossa pobreza, a gente é chamado a matar a fome de quem tem fome. Mesmo na nossa pobreza, a gente é chamado a ajudar aquelas viúvas do tempo presente. No Evangelho, a segunda viúva era uma judia temente a Deus, e ela vai ao templo também rezar. Ela também oferta. Só que diz o evangelista, o próprio Jesus, que ela colocou lá no cofre da oferta 2 moedinhas, que não valiam nada. E não tinha mais nada. E ela coloca. Aqui a denúncia de Jesus é também a religião judaica, ao templo. Porque aquele dinheiro do cofre deve estar a serviço também da viúva, e não estava. Devia estar também a serviço do órfão, e não estava. Devia estar também a serviço do migrante, e não estava. É uma crítica também a nós, como igreja. Tente imaginar tudo que é doado na missa, doado na secretaria, doado no dízimo. Por isso que a dimensão social ela é importantíssima, a questão de fidelidade ao Evangelho e à lei de Deus. E isso também deve ser colocado a serviço dos mais vulneráveis. Por que Jesus critica o templo e também os doutores da lei? Porque o centro da religião estava no dinheiro. E não Deus e o ser humano. E a gente pode alargar também essa reflexão. Se na nossa vida o centro está o dinheiro, a gente não tem sensibilidade. A gente não tem compaixão pelo outro. A gente não está nem aí com os vulneráveis. Quem sabe até a gente se justifica a nossa não ação, a falta de amor. Quando o amor é reduzido a palavras, é uma ideia, é uma ideologia. Esta é grave, essa ideologia é muito grave. Jesus vai dizer que aqueles doutores da lei amavam em palavras, mas não em ações, e vão receber de Deus a pior das condenações, porque o amor também é concreto. Portanto, vem do Evangelho, vem da lei de Deus o cuidado com os mais vulneráveis. Na nossa catedral, graças a Deus, temos um trabalho social
magnífico, todo mundo ajuda, colabora. Mas a gente sabe que a demanda é muito grande. Graças a Deus temos mais de 50, né, Preta? Preta está aí, né? Mais de 50 voluntários da Pastoral Social. Nós temos o Bazar Social, nós temos um assistente social que ajuda, colabora, orienta os migrantes que chegam na nossa cidade. Nessa semana, a pedido do Papa, nós teremos a Jornada Mundial dos Pobres. E nós vamos ter atividades da frente da catedral. Vocês podiam nos perguntar, mas padre, para que está mostrando o serviço social? Não teríamos necessidade. Mas é importante mostrar para conscientizar aquilo que se faz. Não só a Igreja Católica, também o serviço público, as entidades privadas que socorrem esses nossos irmãos. Eu termino, no início da missa hoje, nós preocupados com os flamenguistas que estão lá comemorando o título. Se fosse o Grêmio, não sei não se eu estaria aqui hoje, né? Mas para dizer, estávamos lá aguardando e o Vitor no comentário já iniciou a missa, daí chega um dependente químico, o seu Augusto, exalando o mau cheiro, camisa azul, pelo menos me confortou, né? Entrou com um pote de margarina, olhei para dentro, não tinha nada para comer. E ele disse, padre, sou viciado, estou aqui no lado, posso posar essa noite por aqui? Pode. Mas eu lembrei daquilo que o Papa tem pedido à igreja. A gente não é só chamado a dar coisas aos pobres. A gente é chamado também a dar atenção, dar amor, reconhecê-lo como irmão, permitir que ele se aproxime. A maneira como ele se aproximou do padre, ele se aproximou com medo de ser, quem sabe, tocado, expulso, ignorado. Quando o padre se virou para ele, deu atenção para ele, ele foi se soltando. No final eu pedi o nome dele, meu nome é Augusto. Aí ele falou, padre, eu vou em alguns ambientes por aí, eles me tocam, eles não me deixam entrar nem na igreja. Aí eu pensei, pelo menos a nossa está com as portas abertas. E nós entramos. Quando ele entrou atrás, vocês viram? Ele entrou atrás. Não atrapalhou ninguém, não incomodou ninguém, mas chamou a atenção do padre. Nós devemos ajudar também os nossos governantes a ter políticas públicas que possam, sem dúvida alguma, beneficiar os mais vulneráveis. Quem já tem poder, tem condições financeiras, se viram por conta. E às vezes esses acabam sendo privilegiados também nos recursos públicos. E nós, como cidadãos, devemos exigir que também os nossos governantes coloquem os pobres no centro. Como a igreja. Os sinos dos bispos dizem, no coração de Deus, os pobres ocupam um lugar privilegiado. Não é exclusivo. Todos nós estamos no coração de Deus. Mas eles, por estarem nessa situação, têm um lugar privilegiado. Também a igreja. Na igreja, no coração da igreja, eles devem ter um lugar privilegiado. Como também no nosso próprio coração. Que seja uma semana muito abençoada para nós. Mais do que dar coisas, nessa semana, se aproxime de uma pessoa vulnerável. Converse com ela. Peça o nome. Tenta ouvir a sua história. O mandamento é muito claro, amar. Amar a Deus e amar também o próximo e, sobretudo, aqueles mais necessitados. Se a gente pudesse definir o que é o pobre, é aquele que sofre, aquele que está à margem de uma vida digna, e eles gritam por socorro, e a gente não pode ficar indiferente. Se a gente não ficar indiferente, eu não tenho dúvida que nós seremos testemunhas de Jesus. E Jesus nos vai dar também a verdadeira recompensa. Repita com o padre para terminar. Salmo 143. Olha o versículo 1. O Senhor é fiel. É fiel. Para sempre. Para sempre. Faz justiça. Faz justiça. Aos que são oprimidos. Aos que são oprimidos. Ele dá alimento. Ele dá alimento. Aos famintos. Aos famintos. É o Senhor.
É o Senhor quem liberta os cativos, quem liberta os cativos, porque Ele é fiel, porque Ele ama, porque Ele ama, porque todos porque todos ocupam lugar ocupam lugar no seu coração. no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.